Boa noite, irmãos. Boa noite. Muito bom a gente estar aqui reunido mais uma vez para estudar, né? A respeito da palavra de Deus. Hoje a gente vai voltar, né? Eu disse que a gente ia voltar na cruz, né? A gente vai voltar na cruz lá. Mais uma vez, ver alguns detalhes bem interessantes ali, né? Como a gente viu outro dia. Para quem não me conhece, meu nome é Hélio, eu sou da Igreja Central de Arujá. Aqui eu e minha esposa. E a gente vai estar aqui amanhã. Eu tenho uma mensagem muito especial amanhã também, tá? Quero pedir para que vocês venham amanhã, né? E hoje, o irmão perguntou, né? Qual hino que você quer? Eu falei, rapaz, eu não sei nem o hino que combina com esse sermão, viu? Esse sermão ele é muito diferente, tá? Então, olha só. A gente estuda a respeito da revelação de Deus, certo? E a gente sabe que Deus, quando a gente estuda o texto bíblico, a gente diz que Deus se revela de três maneiras, não é isso? Alguém lembra aí? Deus se revela através da Bíblia. Ninguém lembra? Deus se revela através da Bíblia, não é isso? Deus se revela através de Jesus e Deus se revela através das coisas criadas, não é isso, irmãos? Então, olha só, vamos ler 3 versos que confirmam isso aí. Isaías 44, 24. Isaías 44, 24. Então, Deus se revela através da palavra. Isaías 44, 24, olha o que diz. E hoje, irmãos, é importantíssimo que vocês acompanhem na Bíblia de vocês, tá? A gente vai ver umas coisas ali nos versos bem complexos e bem esquisitos. Então, procurem ler na Bíblia de vocês hoje. Isaías 44, 24 diz assim: Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraei a terra. Então, aqui ele está dizendo que Ele é o nosso Salvador, que nos redime, que nos criou desde o ventre materno. É Ele que criou todas as coisas e Ele que criou os céus. A Bíblia está revelando quem é Deus ou não está? Está revelando, está dizendo que Ele é o nosso Criador, que Ele é o Criador de tudo, que Ele é o nosso Salvador. Olha Isaías 45, 11. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. A Bíblia está revelando quem é Deus ou não está, irmãos? Olha aí o verso 12. Eu fiz a terra, eu criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus, todos os seus exércitos dei as minhas ordens. A Bíblia está revelando que Deus é o Criador de tudo, é o nosso Criador, é o Criador da terra, é o Criador dos céus e de todo o exército dos céus. Então a Bíblia revela quem é Deus ou não revela? Revela. Então Deus se revela através da Bíblia. E Ele se revela também através de Jesus. Colossenses 1, vai lá em Colossenses 1. Colossenses 1, verso 15, um versículo muito conhecido nosso. Colossenses 1, 15, diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele falando de Jesus, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, quando a gente conhece Jesus, a gente conhece quem? Deus Pai. Então, Deus se revela através de Jesus também, irmãos? Sim. Romanos 1. Então Deus se revela através da Bíblia,
Deus se revela através de Jesus e Deus se revela através das coisas criadas. E onde está escrito isso aí? Aqui, Romanos 1, verso 19. Diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração. Então aqui diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, através das coisas que foram criadas. Certo? Então, isso aí responde algumas perguntas para a gente. Imagina uma tribo indígena lá no meio do Amazonas, que nunca teve contato com nenhum homem branco, que nunca viu uma Bíblia, né? Nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Como que Deus vai alcançar essas pessoas lá? Aí Deus está dizendo que se essas pessoas não se converterem, elas são indesculpáveis, porque Ele se revela através da criação para essas pessoas. Não é isso que está escrito aí? Ou seja, em qualquer parte do mundo, mesmo que a pessoa não tenha uma Bíblia, mesmo que a pessoa nunca tenha ouvido falar de Jesus Cristo, mas Deus alcança essas pessoas ou não alcança? Alcança. E todo mundo, no mundo inteiro, quem morrer sem aceitar Jesus, ele diz que essas pessoas são indesculpáveis. Então, mas eu nunca fui na igreja, eu não sabia disso, eu nunca tive Bíblia, eu não sei ler. A Bíblia diz: você é indesculpável se você não me aceitar. Porque desde a criação do mundo, eu me revelo através da criação. Então Deus, Ele faz de tudo realmente para nos salvar. Tá? Não existe desculpa, não existe inocente. Tá? Deus se revela a todas as pessoas. Quando a gente fala, né, da criação de Deus, a gente pensa geralmente na grandiosidade, né? Imagina um universo ou bilhões de universos juntos, né? Uma coisa infinita. A gente acredita que é infinito, né? Os céus. Como que pode Deus criar o infinito? Deus poderia criar alguma coisa maior e mais poderosa do que Ele mesmo? Não, né? Ele não faria sentido, né? Alguém tem o poder de criar uma coisa mais poderosa do que Ele mesmo, né? Ou seja, significa que o infinito do universo ainda é menor do que Deus. Olha que interessante. Quando a gente quer refletir a respeito do que Deus criou, né, esses dias a gente vai fazer uma programação na praia, aí você vê lá, né, o mar, tanta água ali, né? Quando está chovendo até medo, né? Você fica imaginando, meu Deus do céu, Deus criou tudo isso aqui, né? Quando a gente olha para o universo e pensa, meu Deus, Deus criou tudo isso. Qual o tamanho de Deus? Qual o poder de Deus, né? Tem um vídeo que eu pedi para o irmão colocar aqui, que vai mostrar, só um minutinho, tá, irmão? Antes de rodar o vídeo. Você sabe que o planeta Terra, ele tem de diâmetro. O que é diâmetro? Imagina um círculo, de uma ponta até a outra. O planeta Terra tem 13 mil quilômetros de diâmetro. Não é grande, vocês perceberam? Daqui para a Bahia deve ter quantos mil? Uns 3, 4 mil quilômetros, talvez? E o planeta Terra tem 13 mil quilômetros só, de uma ponta a outra. Tá? Mas o planeta Terra, ele é um grão de areia dentro do universo. Existem astros no céu milhões de vezes maior que o planeta Terra. Aí você imagina, né? Deus lá no quarto dia dizendo assim: haja luzeiros no firmamento dos céus, e aparece o sol, a lua, as estrelas, as galáxias, os planetas, com uma única palavra de Jesus, né? É uma coisa incrível, né? Jesus não ficou falando assim: haja um planeta de tantos quilômetros, de tantos mil, outros não.
Ele disse: haja luzeiros no firmamento dos céus, e apareceu tudo que existe. Para a gente ter uma ideia da grandiosidade, né, do universo, o irmão vai rodar esse videozinho aqui, ó. Vai mostrar algumas estrelas, né? Esse aqui é um planeta. Embaixo tem um quilômetro de diâmetro, de uma ponta a outra, tá? 946, menor que a Terra. Plutão, 2.400 quilômetros, de um lado a outro. Europa, de um lado a outro, 3.100. A Lua tem 3.500 quilômetros de um lado a outro. Mercúrio, 4.900. São bem menores que a Terra. A Terra tem 13.000 quilômetros, né? Esse aqui tem 6.800. Vênus tem 12.000 quilômetros de diâmetro. Aqui a Terra, 13.000 quilômetros de diâmetro. Mas olha esse aqui, tem 30.000 quilômetros de diâmetro. Olha esse planeta, 50.000 quilômetros de diâmetro. Esse aqui tem 51.000 Uranos. Saturno, 120.000, 10 vezes maior já que a Terra. Júpiter, 140.000 quilômetros. O Sol, 1.400.000 quilômetros de diâmetro. Essa estrela, 2.400.000 quilômetros. Essa outra estrela, 5.800.000 de diâmetro. 12.200.000 de diâmetro. 35 milhões de diâmetro. A Terra já desapareceu. Sagitário, 44 milhões de diâmetro. 61 milhões de diâmetro essa aqui. 78 milhões de quilômetros de diâmetro. Olha isso aqui. 425 milhões de diâmetros. 425 milhões de quilômetros de diâmetro essa estrela. De uma ponta a outra. Milhões de vezes maior que a Terra já. Antares, 946 milhões de quilômetros. 2 bilhões de quilômetros de diâmetro. 2 bilhões, 4 bilhões de quilômetros. 3 bilhões de quilômetros de diâmetro. Essa estrela. É inimaginável. Nossa mente não consegue imaginar uma coisa desse tamanho que Deus criou. Olha isso. 240 bilhões de quilômetros de diâmetro tem isso aqui. R$ 390 bilhões. Agora já começa a medir anos-luz, porque não dá para medir mais em quilômetros, tá? Lá em cima aparece, mas já não dá quase para ler, mas são trilhões de quilômetros. Trilhões e trilhões de quilômetros esses astros têm. Aí já são anos-luz, né? Não consegue mais medir em quilômetros, não dá para falar mais, é muita coisa. E assim vai, tá? Tá bom, irmão, obrigado. Na nossa mente a gente não consegue conceber coisas desse tamanho, né? Não tem como. Comparando com o planeta Terra, 13.000 quilômetros, ali já estava em anos-luz, não era nem bilhões, eram trilhões de quilômetros, né? Não tem como a gente imaginar uma coisa dessa. E quando a gente pensa no poder criador de Deus, né, que com a sua palavra ele falou e tudo isso veio existir, a gente não consegue imaginar também o poder de Deus, a grandiosidade do poder de Deus. Tá? Então olha só, nós vamos ler agora uns 5 versos aqui a respeito de Jesus Cristo, tá? Antes da gente ir para a cruz. Eu queria que vocês lessem esses versos e guardassem ele na cabeça. Lucas 13, 34. Lucas 13, verso 34. Olha o que Jesus disse. Ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te forem enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quiseste. Olha só, esse Deus que criou os céus e a terra, ele diz que ele gostaria de reunir os seus filhos debaixo das suas asas, não é? Como uma galinha faz para proteger os seus
seus pintinhos, não é isso, irmãos? Então, esse Deus, Criador de tudo isso, o sonho dele é reunir todos os seus filhos debaixo das suas asas, é um símbolo de proteção, de guarda, né? Esse é o sonho de Deus. Guarda isso na cabeça. João 12, 32. Evangelho de João 12, verso 32. 12:32. Olha o que Jesus diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Aqui Jesus diz que quando ele for levantado da terra, né? Que levantariam ele da terra. Ele está falando da crucificação. Agora, uma pergunta, irmãos: quem foi que crucificou Jesus? Quem foi que pregou ele na cruz? Volta aí em João 10:17. Evangelho de João 10:17. Quem foi que pregou Jesus na cruz? Olha o que diz, João 10:17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Quem foi que pregou Jesus na cruz, irmãos? Ele mesmo foi. O que ele está dizendo? Que ele tem poder para entregar e para tomar. Então Jesus, ele foi voluntário, tá? No livro de Hebreus, a gente leu aqui uma vez que eu vim, Jesus foi voluntário para vir. Ele que veio, ele que subiu na cruz e entregou a sua vida por nós, tá? Grave isso aí. João 6:54. Volta um pouquinho. Evangelho de João 6:54. Olha o que Jesus diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Verso 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os nossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então Jesus diz assim, ó: quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue, esse tem a vida eterna, não é isso? Por que Jesus disse isso, né? Quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue, esse tem a vida eterna. Porque existe um raciocínio, um princípio na Bíblia, que quando Deus tira a árvore da vida lá no Gênesis, ele não tirou a árvore da vida? Lembra que a árvore da vida, quem comesse do fruto da árvore da vida viveria eternamente? Deus retira a árvore da vida, mas ao mesmo tempo ele coloca Jesus na história. E Jesus vem e agora ele diz assim: quem comer a minha carne, beber o meu sangue, esse tem a vida eterna. Ou seja, Jesus ele ficou no lugar da árvore da vida, entende? Quem comesse da árvore da vida não viveria eternamente? Agora é a mesma coisa, se você comer a carne e beber o sangue de Jesus, você vive eternamente. Então Jesus, ele é um símbolo da árvore da vida. Ele ficou nessa terra no lugar da árvore da vida. Agora, o que é comer a carne de Jesus? O que é beber o seu sangue? Ele explica aqui que a carne é um símbolo do pão. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem comer a minha carne vive eternamente. E tem um verso na Bíblia que diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Então, o que é o pão? A palavra. O que é a carne? A palavra. Quem comer a minha carne viverá eternamente. Ou seja, quem viver de acordo com a palavra de Deus, esse vai viver eternamente. Aí ele diz: e quem beber o meu sangue, esse viverá eternamente. O que é beber o sangue de Jesus? É aceitar o sangue derramado na cruz. De onde escorreu? Lembra? É aceitar aquele sangue que escorreu aqui da costela de Jesus. Se você aceitar esse sangue, você se torna noiva de Jesus. Assim como Eva nasceu da costela de Adão, a noiva de Jesus que somos nós também temos que nascer da sua costela. Aceitar aquele sangue que jorrou daqui. Então, o que é beber o sangue de Jesus? Aceitar o sangue derramado na cruz e se tornar noiva de Jesus Cristo. O que é comer a carne de Jesus? Viver de acordo com a palavra de Deus, o pão.
Tá? Então, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, esse tem a vida eterna. Apocalipse 22, verso 14. Último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, verso 14. Olha o que ele diz aqui. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurado aquele que lava a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Tem alguém que tem uma Bíblia aí com uma tradução diferente? Sim, essa é a linguagem de hoje. Como que está? Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Certo. Tem mais alguma diferente? Não? Algumas traduções está assim: bem-aventurados os que guardam os mandamentos de Deus, para que ele assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Na verdade, a tradução correta aqui de ser lavado pelo sangue do Cordeiro é guardar os mandamentos de Deus. Tá? Quando você pega no grego, ali ele está dizendo isso. Então, o que significa na Bíblia ser lavado pelo sangue do Cordeiro? Guardar os mandamentos de Deus. Esse é o significado. Tá? Então, olha só. O sonho de Deus é nos proteger debaixo das suas asas, não é isso, irmãos? Certo? Nos guardar embaixo dele, nos proteger, nos guardar. E Jesus voluntariamente subiu na cruz, se entregou à morte por nós, não é isso? Ele mesmo foi lá e subiu e se entregou. Depois ele diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, esse tem a vida eterna. O que é comer a carne? Viver de acordo com a palavra de Deus. O que é beber o sangue? Aceitar o sangue derramado na cruz, se entregar ao batismo. Tá? E aí depois ele diz: bem-aventurados os que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Isaías 41, 14. Isaías 41, 14. Eu quero que vocês guardem bem esses versos aqui também. Isaías 41, 14. Vamos ler o 13 e o 14. Isaías 41, 13 e 14 diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo. Não, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Olha só, a gente sabe que no fim dos tempos, o povo de Israel são todos aqueles que aceitam Jesus, né? Porque eles são herdeiros da promessa e descendentes de Abraão. Então aqui ele está falando para os cristãos também. Como que ele chama os cristãos, irmãos, no verso 14? Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho. Então, quem são os vermezinhos? Nós, certo? Guardem na cabeça. Jesus quer nos guardar debaixo das suas asas, né, como a galinha nos protege. Ele subiu na cruz sozinho, voluntariamente, se entregou à morte. E ele diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, esse tem a vida eterna. Depois ele diz assim: bem-aventurados os que são lavados pelo sangue do Cordeiro. E diz que nós somos os vermezinhos de Jacó. Mateus 27, 38. A crucificação. Mateus 27. A gente estudou bastante Mateus 27 aqui, né? Mateus 27. Vamos ler a partir do verso 33, a crucificação. Eu quero que vocês prestem muita atenção em todos os detalhes da crucificação. Tá? Verso 33, Mateus 27, 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda.
Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, pois disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Olha só. Vocês percebem aqui a cena. Jesus está crucificado. E aí a Bíblia diz que as pessoas que passavam na frente dele, o que eles faziam, irmãos? Meneavam a cabeça e zombavam. O que é menear a cabeça? Ele diz: todo mundo que passava na frente da cruz olhava para ele e meneava a cabeça. Alguém já olhou para você assim e fez assim? Imagina você sofrendo o que Jesus estava sofrendo ali, as dores, a humilhação, ele ia morrer naquele momento, o desespero, e aí alguém passar zombando e olhava para ele e falava assim: olha lá. Aí a Bíblia diz que as pessoas que passavam, mas olha o verso 41, de igual modo os principais sacerdotes, como os escribas e anciãos, escarneciam e diziam a mesma coisa. De igual modo o que? A liderança religiosa também passava na frente de Jesus. De igual modo, meneava a cabeça, certo? Olhava para ele, olha lá. Você não falou que é filho de Deus? Desce daí que a gente vai gritar: cadê seu pai? Ele não te ama? Desce daí. Zombando, eles meneavam a cabeça e zombavam e diziam: cadê seu pai? Cadê o seu pai? Você não é filho de Deus? Por que ele não te tira daí? E olha o verso 44. Os 2 bandidos que estavam morrendo também, e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados. Até os 2 ladrões que estavam crucificados do lado, que estavam morrendo, sangrando com dor, eles faziam a mesma coisa. O que eles faziam? Olhavam para Jesus e: olha lá, diz que é filho de Deus, está morrendo com a gente aqui, ó. Você não é filho de Deus? Então, todas as pessoas ali estavam zombando e eles todos faziam perguntas a Jesus: você não é o filho de Deus? Cadê seu pai? Por que seu pai não vem te tirar? Certo? Todo mundo perguntando e Jesus em silêncio, mas de repente Jesus responde. Olha o verso 46, olha o que Jesus responde. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não está dizendo que Deus Pai não está lá? Eles não estão falando: cadê seu pai? Por que ele não te tira daí? Você não falou que ia quebrar o templo, reconstruir? Você não é filho de Deus? Cadê seu pai? Por que ele não te tira? E aí a resposta de Jesus não parece que contribui para aquilo que eles estão falando? O próprio Cristo fala o quê? Deus meu, né? Por que me desamparaste? Não é? Não parece que ele está falando? Mas olha só. Essa frase de Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está citando o Salmo 22, verso 1. Entende? Todo mundo perguntando para ele: cadê seu pai? Né? Cadê seu pai? Não vai vir aqui te tirar? Não fala para ele vir te tirar. E aí, de repente, como resposta, Jesus está citando o Salmo 22, verso 1. Ele não está falando isso, ele está citando um salmo como resposta.
enquanto tudo isso acontecia, olha o verso 35. Depois de crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte. O que os soldados estavam fazendo ali no chão, naquele momento, irmãos? Tirando sorte, para ver quem ficaria com as vestes dele, não é isso? E aí as pessoas iam passando na frente, olhavam para ele, meneavam a cabeça e zombavam, né? Perguntando, cadê seu pai, você é filho de Deus? Aí diz, os principais sacerdotes, os principais escribas, os principais anciãos, a nata do povo religioso judeu que estava ali, e eles faziam a mesma coisa, eles olhavam para Jesus, meneavam a cabeça em sinal de desaprovação e perguntavam, cadê seu pai? Você não falou que é filho de Deus? Pede para ele te tirar daí. E os dois ladrões falam a mesma coisa. Mas daqui a pouco um desses ladrões aqui não vai se converter, irmãos? Daqui a pouco ele não vai aceitar Jesus? O que aconteceu? Olha só. No verso 41 diz que os principais sacerdotes, todos eles estavam lá, os principais escribas, os especialistas na Bíblia e os anciãos, todo mundo ali, irmãos, a nata da liderança religiosa, estava todo mundo ali zombando de Jesus. Irmãos, todos esses homens, eles conheciam geralmente a Bíblia de cor. Quando eles completavam 14 anos de idade, esses sacerdotes, todos os escribas, eles iam até o templo e era feito um teste. Eles tinham que recitar os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. E aí depois eles eram aprovados, eles estudavam no templo e se tornaram a liderança religiosa. Esses homens conheciam a Bíblia de cor. Muito diferente de nós hoje. Quando todos eles começam a zombar de Jesus, perguntar, cadê seu pai? Onde ele está? Você não é filho de Deus, por que ele não vem te tirar? Então Jesus cita o Salmo 22, verso 1 como resposta. Vai lá no Salmo 22, verso 1. Por que Jesus citou o Salmo 22, verso 1 como resposta àqueles homens, à liderança religiosa? Olha só, o que é o Salmo 22? O Salmo 22, ele descreve o sofrimento do Messias, descreve o que Jesus pensava e o que ele sentia na cruz. Esse salmo foi escrito 1000 anos antes de Jesus morrer na cruz. E olha o verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Não foi isso aqui que Jesus disse, irmãos? Então Jesus estava falando, estava respondendo aqueles homens com o quê? Salmo 22, verso 1. Por quê? Porque Jesus sabia que aqueles homens conheciam a Bíblia de cor. Jesus sabia que aqueles homens sabiam recitar o Salmo 22 na cabeça. Então, como resposta a cadê seu pai? Você não é filho de Deus? Ele cita para aqueles homens o Salmo 22, verso 1, sabendo que eles conheciam a letra do Salmo. O Salmo 22, ele descreve o sofrimento de Jesus, do Cristo, o que ele pensava e o que ele sentia. Amanhã a gente vai ler de novo essa parte aqui, a gente vai voltar na cruz amanhã. E olha só, uma das coisas que Jesus se passava na cabeça dele enquanto ele estava pregado na cruz, é o verso 6. Olha o verso 6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve, pois nele tem prazer. Irmãos, isso aqui não está acontecendo ali na cruz? Todo mundo que passa faz o quê? Zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Não é isso que eles passavam, olhavam para ele fazer isso? Aí olha o verso 8. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve, pois nele tem prazer. O que as pessoas falavam para Jesus? Você não é filho de Deus? Cadê seu pai? Por que ele não vem te tirar? Não é isso que está acontecendo ali, irmãos. Olha o Salmo, o verso 14. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Olha o verso 15. Secou-se o meu vigor como um capo de barro.
a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Jesus não diz na Bíblia, tenho sede na cruz? E aqui diz o quê? Que a língua se me apega ao céu da boca. Ele está dizendo que ele está com sede. Olha o verso 16: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram minhas mãos e os pés. Não é Jesus se descrevendo crucificado? O que são cães na Bíblia? Falsos religiosos. Falsos religiosos são cães. Verso 17: posso contar todos os meus ossos? Eles me estão olhando, encarando em mim. E Jesus estava ali, pregado, se contorcendo de dor, não é isso? Todos os meus ossos, posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando, encarando em mim. Ele está dizendo, todos os meus ossos estão doendo, não é isso? Olha o verso 18: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. E o que estava acontecendo ali? Não era isso aqui que estava acontecendo? Aos pés da cruz? Olha o verso 19: tu, porém, Senhor, não te afaste de mim, força minha, apressa-te de socorrer-me, livra minha alma da espada e das presas do cão, minha vida, salva-me das fosses do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Olha só, porque todos aqueles acusadores passavam na frente da cruz, eles zombavam de Jesus, meneavam a cabeça, apontavam para ele, falando, cadê seu pai? Você é meu filho de Deus, fala para ele te tirar daí, olha lá, falou que era poderoso, que podia destruir e reconstruir o templo. Todas as pessoas passavam ali zombando, a nata dos líderes religiosos, os próprios dois ladrões ao lado, falavam a mesma coisa, acusando, zombando dele. E aí, por que Jesus citou Salmo 22, verso 1? Porque Jesus sabia que aqueles homens conheciam o Salmo 22 de cor. Agora, vocês imaginam todos os religiosos ali, os sacerdotes, os anciãos, os escribas, aqueles homens poderosos, né? Eles perguntando para Jesus, cadê seu pai? Por que você não desce daí? E aí, Jesus cita o Salmo 22, verso 1 como resposta. Imagina aqueles homens tentando entender, por que ele está citando o Salmo 22? O que tem no Salmo 22? Imagina todos aqueles líderes religiosos começam a recitar na mente o Salmo 22. O que tem no Salmo 22? Aí quando eles chegam no verso 7, eles recitando na cabeça, todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-os, pois nele tem prazer. E aqueles homens recitando esse verso na cabeça, quando eles olham em volta, o que está acontecendo, irmãos? Várias pessoas olhando para Jesus, zombando dele, não é? Meneando a cabeça. E aí eles vão recitando na cabeça o Salmo 22. E aí quando eles chegam no verso 15, secou-se o meu vigor como um caco de barro, a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. E aí eles olham para Jesus e Jesus diz, tenho sede. E eles continuam recitando. No verso 16, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram minhas mãos e os pés. Eles olham para Jesus, com as mãos e os pés furados. E ele diz, cães me cercam. E os religiosos, são falsos religiosos os cães, eles sabem que eles são falsos religiosos. Eles sabem que eles exploram as viúvas, as crianças, que eles são adúlteros, que eles são são ladrões, eles sabem disso. E eles olham à sua volta e vê os outros líderes religiosos, que eles sabem também que eles são corruptos. Eles olham para eles mesmos, eles sabem que eles são os cães da Bíblia. E quando eles chegam no verso 17, posso contar todos os meus ossos? Eles me estão olhando, encarando em mim, e eles olham para Jesus, ali se contorcendo de dor, com dor em todos os ossos do corpo. E quando eles chegam no verso 18, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. E eles olham à volta deles, e o que está acontecendo ali? Os soldados estão jogando sortes, disputando as vestes de Jesus. Eles veem ao vivo o Salmo 22 se cumprindo ao redor deles. E eles chegam no verso 19, tu, porém, Senhor, não te afaste de mim, força minha, apressa-te de socorrer-me, livra minha alma da espada e das presas do cão, minha vida. Salva-me das fosses do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Quando aqui diz, apressa-te a socorrer-me,
livra minha alma da espada. E eles olham para Jesus no momento em que o soldado pega a lança e perfura Jesus na lateral. E a pergunta deles: cadê seu pai? E eles continuam recitando o salmo. E eles vão olhando à sua volta. Tudo que o Salmo 22 descreve está acontecendo naquele momento, à volta deles. E aí, quando eles chegam no verso 24, é a resposta que Jesus queria dar para eles. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. O que Jesus estava dizendo? O Pai está aqui. O Pai está aqui. Todo mundo perguntando: cadê seu pai? Por que ele não te tira daí? E ele diz: o Pai está aqui. Ele ouviu meu grito de socorro. Olha só, o Espírito de Profecia diz que o Pai estava lá. Mas a fala de Jesus não parecia que Jesus mesmo estava falando que o Pai não estava? Mas o Espírito de Profecia diz que o Pai estava lá. E nesse verso aqui, verso 24, olha o que diz do Pai: pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando gritou por socorro. A resposta de Jesus era que o Pai estava ali. Por que ele citou o Salmo 22, irmãos? Para aqueles homens maus ali? Por que um ladrão se converteu? Jesus, enquanto eles zombavam, escarneciam dele, ele estava tentando salvar. Ele queria que eles reconhecessem, que eles vissem no Salmo 22 que ele é o Cristo, eles entendessem que tudo estava acontecendo ali ao vivo, na hora, ao redor deles. Ele queria que eles se arrependessem. Enquanto eles zombavam, escarneciam Jesus, ele estava tentando salvar aquelas pessoas. Por isso, como resposta, ele citou o Salmo 22, verso 1, porque ele sabia que aqueles homens conheciam o Salmo 22 de cor. E conforme eles recitavam, eles viam todos os acontecimentos à volta deles. Nós não temos essa capacidade. Quando alguém nos machuca, nós ficamos com raiva, com ódio, não é isso? A gente quer punir, a gente quer que a pessoa passe por aquilo que a gente passou, a gente quer descontar, a gente quer se vingar, mas Jesus não era assim. Enquanto zombavam de Jesus, ele estava tentando salvar aquelas pessoas. E nós sabemos que uma pessoa se rendeu a ele, não foi? Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Mas até agora ele não estava zombando Jesus também? Jesus conseguiu salvar alguns ali ou não, irmãos? Sim, Jesus conseguiu salvar. Deixa eu marcar aqui. Vai em Isaías 1,18. A gente vai voltar aqui no Salmo 22. Isaías 1,18 é um apelo de Deus, chamando os pecadores. Olha o que diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados da espada, porque a boca do Senhor o diz. Isso aqui é Deus nos chamando ao arrependimento, chamando para conversar. Ele está dizendo: vem, vamos conversar. Me conta, por que é que você resiste tanto a entregar a sua vida para mim? Por que você resiste tanto em santificar a sua vida? Será que o seu pecado é grande demais? É por isso que é tão difícil de você se entregar para mim? Será que o seu pecado é vergonhoso demais, que você não consegue se entregar para mim? Ou será que o seu pecado é excitante demais e é difícil de você abandonar e se entregar a mim? Vem, me conta, fala para mim, qual é o motivo de você não se entregar para mim verdadeiramente? E aí ele diz assim: ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ele está dizendo: eu não vou perdoar o seu pecado, por maior que ele seja, por mais vergonhoso que ele seja, ou por mais excitante que seja esse pecado que você está vivendo. Mas se você simplesmente me confessar,
eu perdoo você do seu pecado. Eu vou purificar você do seu pecado. Uma coisa interessante aqui, que ele fala do pecado seja vermelho como o carmesim. Carmesim é vermelho, também é uma cor vermelha, tá? Então carmesim é símbolo do nosso pecado. Ainda que o nosso pecado seja vermelho como o carmesim. Olha só, na época de Jesus, a cor vermelha, a roupa vermelha, era uma coisa muito cara, tá? Somente pessoas muito ricas ou que trabalhavam no Império Romano tinham roupas vermelhas ou com detalhes vermelhos. Porque a roupa vermelha, não existia tinta sintética para fazer o vermelho. O irmão vai colocar uma imagem aqui para a gente, a imagem número 1. A tinta vermelha era feita de um animalzinho. Ele vai colocar ali para a gente uma foto, a foto número 1 para a gente. Isso aí. Olha só, isso aqui ele parece um inseto, mas ele não é um inseto, tá? Ele é classificado como um verme. O nome científico dele, o fim está na frente ali, é Coccus ilicis. Coccus ilicis é o nome desse verme. Era desse verme que se fazia tinta vermelha. Se você pegar um deles, esmagar assim, ele solta uma tinta vermelha pegajosa. Então, para você fazer uma roupa, irmãos, esse verme era tão minúsculo que você tinha que juntar muito, só pessoas muito ricas conseguiam ter um tecido vermelho, tá? Porque o vermelho, naquela época de Jesus, era extraído desse verme aqui, Coccus ilicis. No hebraico, ele se chama Tolaat Shanim. Tolaat é verme, Shanim é carmesim ou vermelho, tá? Então, a cor carmesim na Bíblia, toda vez que você lê a palavra carmesim, vai aparecer essas duas palavras no hebraico, Tolaat, Shanim. Tolaat é verme, Shanim é o carmesim. Então a palavra carmesim é a junção dessas duas palavras. Por quê? Porque o vermelho, o carmesim, só podia ser feito naquela época a partir desse verme, o Coccus ilicis. Esse Coccus ilicis, ele tem uma história muito interessante. Esse verme, ele vive muito pouco tempo. Ele vive de 3 meses a 3 meses e meio só, tá? 3 meses e meio. Para você ter uma ideia, o macho que fecunda a fêmea, tá? Saiu uma fêmea. O macho, ele nasce, fecunda a fêmea e morre. Ele nem chega a fazer a primeira refeição. Ele vem, fecunda a fêmea e desaparece, tá? E esse verme aqui é muito interessante, porque quando ele completa 3 meses e meio, o irmão vai colocar a foto número 2 para a gente. Ele sobe numa árvore de carvalho e tá vendo? Ele vira uma casquinha vermelha. Vocês estão vendo que mudou o corpo dele? Ele vira uma casquinha vermelha e ele solta uma enzima que ele cola na árvore de carvalho e cola ali, ele gruda ali. Você não consegue mais tirar ele dali. Se você for tentar tirar o tolaat dali, ele rasga tudo. Então, quando ele completa 3 meses e meio, ele sobe numa árvore de carvalho e ele cola, ele solta uma enzima. Tem uma formiga atrapalhando ali embaixo, desconsidera aquela formiga lá, tá? É a casquinha ali. Eu não sei se dá para vocês perceberem, mas ele tem um corte ali, porque quando ele cola na madeira e ele vira essa casquinha vermelha, por incrível que pareça, ele assume o formato de um coração. Tá? Aí depois, perto da morte dele ali, por que ele cola ali? Porque ele vai botar os ovinhos dele embaixo do corpo dele. O irmão vai colocar outra foto aqui, a foto número 3. Aqui dá para perceber melhor o formato de coração, tá? Quando ele cola, ele bota aqueles ovinhos embaixo dele, os vermezinhos nascem embaixo dele e fica protegido embaixo dele, tá? E aí, irmãos, ele faz uma coisa incrível. O tolaat, ele nasce os vermes, aí ele morre ali e os vermes começam a comer a carne dele por dentro. Ele vai servir de alimento para os vermes, entende? Quando ele morre, ele não fez uma casquinha vermelha ali em forma de coração?
toda a tinta que está naquela casca, aquela tinta vermelha, ele joga em cima dos filhotes. E os filhotes ficam vermelhos também. Essa tinta vermelha, eles foram estudar por que ele joga em cima dos filhotes. A partir daquele dia, os filhotes se tornam vermelhos e nunca mais eles mudam de cor. Aquela tinta, ela fortalece os filhotes, eles ficam fortes. E aí eles começam a comer a carne do tolático por dentro. O irmão vai colocar a foto número 4. Está vendo ali os filhotinhos? Os vermezinhos ficaram vermelhos, não ficaram? E eles se alimentam do corpo ali, do tolate, né? E conforme ele vai soltando a tinta sobre os filhotes, a casquinha, que é um formato de coração, começa a ficar branca. Vocês estão vendo que ele está começando a ficar branco ali em volta? Ele vai ficando branco e vira uma cera. O corpo dele vira uma cera. Depois, com o tempo, o irmão vai colocar outra foto ali, a 5. Está vendo a cera ali? Aquela cera é o corpo do tolate, a casquinha vira uma cera e cai no chão. Essa cera é usada para muitas coisas depois, tá? Eles se coriam para passar na madeira, né? Para conservar a madeira e tal. Ela vira uma cera mesmo. E aí os filhotinhos, eles fortalecidos, porque comeram a carne ali do tolate, né? E pela tinta vermelha, que agora vai acompanhar eles durante toda a vida, eles saem e vão levar a sua vida, eles vão viver 3 meses e meio. Mas a tinta que o tolate joga nos filhotes é tão forte que mancha os filhotes e a madeira também. Eu vou colocar a foto número 6. Vocês estão vendo ali naquela árvore que tem uma mancha vermelha ali? É tão forte a tinta que às vezes eles chegam a raspar a árvore para tirar a tinta também. Tá? Salmo 22. Por isso que o vermelho era uma cor tão cara naquela época lá, que o Império Romano, os soldados, eles começaram a usar uma faixa vermelha, tingido com tolate. Por quê? O Império Romano queria mostrar a riqueza e o poder do seu império. Tá? Vocês vão ver em alguns filmes que os soldados romanos sempre têm uma faixa, uma capa vermelha, tá? Era por causa disso, porque era extremamente caro você tingir qualquer tecido de vermelho, porque ele tinha que ser tirado do tolate desse verme. No Salmo 22, olha o que Jesus pensava enquanto eles zombavam dele, enquanto ele morria na cruz, no verso 6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Aqui Jesus usa a palavra tolate. Ele se refere a esse verme. Ele diz: eu sou verme, eu sou tolate, opróbrio dos homens. Por quê? Pecado é... O carmesim é símbolo de pecado, não é isso? Quando ele diz, o carmesim é símbolo de pecado. Vermelho, seus pecados são vermelhos como o carmesim. E o carmesim é tirado do tolate shanim. Então é como se Jesus dissesse que todos os nossos pecados estavam caindo sobre ele, certo? Por isso que ele diz: eu sou tolate, eu sou esse verme aqui. Ele está dizendo. Mas quando Jesus chega no verso 14, olha o que ele diz: derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Meu coração fez-se como cera e derreteu-se dentro de mim. O tolate, quando ele cola na madeira, ele assume um formato de coração. E depois, quando ele joga a tinta vermelha sobre os filhotes, a casquinha dele vai assumindo um formato de ele vai virando uma cera. E olha o que Jesus diz: meu coração fez como cera. Jesus está falando desse verme. Entende? Os filhotinhos nascem todos debaixo do tolate. Viu a foto lá, né? Lembra o verso que a gente leu? Que Jesus diz: ah, Jerusalém, Jerusalém, eu queria tanto ter vocês debaixo das minhas asas,
cuidar e proteger vocês. E aí ele solta toda a tinta em cima dos filhotes, não solta? Os filhotes ficam fortes, né? Para viver 3 anos e meio. Ele solta aquela tinta, em Apocalipse 22:14 diz assim: bem-aventurados os que são lavados pelo sangue do Cordeiro. E Jesus diz: eu sou o tomate. E ele diz: e vocês são os vermezinhos. Vocês são os vermezinhos de Jacó. Isaías não diz que nós somos os vermezinhos de Jacó. Esse verme vive 3 meses e meio. O macho nem faz a primeira refeição. Ele nasce, fecunda a fêmea e desaparece. Como que Jesus nasceu? De uma mulher sem marido, né? Sem homem, sabe? Ela foi fecundada e aquele que fecundou desapareceu. Quanto tempo durou o ministério de Jesus? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Quanto tempo vive o tomate? 3 meses e meio. Deus criou um verme que conta o seu ministério na terra. Olha o poder de Deus. Aqui vocês estão vendo o céu tocando a terra. Ou escreveram a história de Jesus baseada nesse verme. Não. Romanos 1,19. Olha o que ele disse lá. Romanos 1,19. Presta atenção. Olha o que o Criador está dizendo. Romanos 1,19. Presta muita atenção nessa leitura. Olha o que ele diz. Vamos ler desde o verso 18. Olha, presta atenção. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Ele mesmo está dizendo: quando eu criei o mundo, eu já criei a natureza para me revelar os meus atributos, meu poder, a salvação. Quando a gente fala que Deus se revela através da criação, a gente pensa na imensidão do universo, nas galáxias, planetas, na grandiosidade do mar. E Jesus vai, ele diz, lá no princípio da criação, ele cria um verme para contar o ministério dele de 3 anos e meio nesse mundo. Isso é um milagre. Vocês estão vendo um milagre de Deus. Os céus tocando a terra. Olha o esforço que Deus faz para nos salvar. Ele diz, lá no princípio, quando eu criei tudo, eu já criei isso aqui, para que vocês conheçam o meu poder, a minha divindade, para que vocês conheçam a salvação. Deus criou um verme para contar a história do seu ministério, o plano de salvação desse mundo. Esse é o poder de Deus. Deus tentando nos salvar. Se alguém aqui ainda não aceitou Jesus Cristo, ele diz: aqueles que não me aceitaram são indesculpáveis. Porque mesmo que você nunca tenha lido a Bíblia, nunca tenha conhecido Jesus Cristo, mas ele diz: mas eu me revelo através da criação. Isso aqui é um milagre que vocês viram hoje, um milagre sobrenatural. Jesus, o Criador, criou um verme para contar o seu ministério de 3 anos e meio, o seu plano de salvação. O plano que ele tem para nós. Talvez alguém aqui esteja precisando de um milagre na sua vida. Talvez você esteja precisando de um milagre. Talvez muitos aqui estejam orando por um milagre. O maior milagre da Bíblia, de Jesus Cristo, de Deus Pai e do Espírito Santo,
é a transformação dos nossos caráteres, é a edificação da nossa fé. O maior milagre não é a cura de um câncer, a cura de um cego, a cura de um aleijado. O milagre por si só ele não significa nada. Todos os milagres, eles têm por objetivo nos levar à salvação. E é lícito a gente orar por milagres nesse mundo. Deus disse que nós devemos orar, perseverar em oração. Mas o maior milagre que Deus quer fazer nas nossas vidas é que a gente o aceite, que a gente leve uma vida santa, que a gente seja lavado pelo sangue do Cordeiro, que a gente guarde os seus mandamentos. Porque o grande sonho de Deus, todo esse esforço que Ele faz para nos salvar, é porque Ele quer ter a todos nós debaixo das suas asas, nos proteger, nos guardar dos males desse mundo até a sua volta. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que a gente possa refletir a respeito disso. Que aqueles que não aceitaram Jesus se rendam a esse milagre. Hoje vocês viram um milagre pessoalmente, com os próprios olhos. O céu tocando a terra. Jesus Cristo se revelando através de um verbo que Ele diz: eu fiz ele lá na criação, para que vocês conhecessem o meu eterno poder, a minha divindade, para que ninguém venha a se perder. Amém? Amém. Amanhã a gente vai voltar na cena da cruz. Amanhã a gente vai ver coisas na cruz que eu tenho certeza que poucas pessoas conseguiram perceber até hoje. A gente vai ver um grande sacrifício de Jesus. A gente vai analisar pequenos detalhes do que aconteceu naquela sexta-feira. Como o poder de Deus se manifestou naquela sexta-feira também de maneira sobrenatural. Nós vamos ter um louvor. Depois a gente vai voltar aqui, depois do louvor, e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nós vamos louvar o nosso Deus com o hino 502, né? Se os irmãos quiserem, pode dar uma vontade aí para ajudar nós, tá bom? Vamos aí. Qual que você vai dar uma mensagem? Qual título? Hã? Título do hino? Vaso. Vamos? Eu quero ser Senhor. Vamos nos colocar de joelhos e falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu livro sagrado.
Mais uma vez queremos te agradecer por todas as verdades lindas e maravilhosas que o Senhor deixou revelado aqui na terra para essa sua santa igreja, Pai. Obrigado, Senhor, por ter derramado sobre nós o espírito de profecia, Pai, para que a gente conheça essas verdades maravilhosas que o Senhor deixou na sua palavra para edificar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé, para que a gente saiba que nós precisamos perseverar nesses caminhos, que em breve o Senhor vai voltar. Muito obrigado, Pai. Continua a nos revelar os seus mistérios na Bíblia, essas coisas lindas e maravilhosas que edificam a nossa fé, quebrando o nosso coração e enche o nosso coração de esperança da sua breve volta. Sei conosco, Pai, durante todo esse sábado. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.